Muito bem, vamos começar aqui mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema em particular que ele acaba envolvendo o uso de uma palavra que digamos que não é muito normal de ser utilizada. Só que embora essa palavra não seja normal de ser vista, ela acaba sendo uma palavra que está intrinsecamente relacionada com a realidade de muitas pessoas, né? Essa palavra no caso é abulia. E eu não sei exatamente se você se enquadra em alguns dos sintomas que eu irei elencar aqui nesse vídeo, só que eu pessoalmente acho que, de certa forma, em algum momento da vida, todas as pessoas acabam sentindo a abulia em um certo tom especial, né? Em primeiro lugar, como eu havia dito, ela é um fenômeno que acontece no dia a dia, ou seja, as pessoas sentem a abulia e talvez não compreendam com exatidão de que forma ela se manifestou. E ela acontece em pessoas de diversas idades. E os sintomas são variados também, e talvez até imperceptíveis em alguns casos. E o engraçado é isso: você não precisa ter uma idade em particular, você não precisa ter um tipo de vida ou um contexto social em particular. A bulia ela pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Embora esse assunto ele seja, de certa forma, relativo a pessoas mais jovens, né? E por que eu falo pessoas mais jovens? Embora todos possam sentir, geralmente são os mais jovens que estão naquela fase de transição e acabam tendo muitas indagações em suas mentes. Então, naturalmente, são aqueles que mais podem se sentir enquadrados em como que de fato a bulia vai se manifestar. Alguns dos sintomas que eu acredito que sejam os mais normais, e é muito provável que muitas pessoas acabem se enquadrando. Quais são eles? Primeiro é aquele que acaba sendo o mais normal, a dificuldade de começar ou continuar alguma tarefa que aparente ser importante, seja em um momento em especial ou seja em um contexto em específico, né? Digamos que a pessoa ela não vai ter um desejo genuíno de completar aquela tarefa. Ela acaba fazendo de forma automática, só que ela não sente vontade. E por não sentir vontade, naturalmente acaba fazendo o quê? De uma forma automática e o resultado nem sempre acaba sendo bom, né? É muito provável que você já sentiu isso, né? Só que se você sente com uma intensidade maior do que a média, digamos, né? Isso acaba sendo algo relativo à bulia. Você tem dificuldade para começar e quando você começa, você tem dificuldade para continuar fazendo. É algo do tipo assim, né? Eu vou gravar um vídeo aqui para o YouTube, né? Como o meu caso aqui em particular. Só que aí, dia após dia você vai protelando. Não, faço amanhã. Não, faço mais tarde. Ah, não, já aconteceu alguma coisa, eu não vou conseguir fazer. Isso, digamos que é algo relativo à bulia. E quando isso acontece em demasia, acaba sendo algo mais grave. Outra coisa, dificuldade de tomar decisões em assuntos importantes. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? Digamos que você não consegue, em momentos críticos da sua vida, decidir por conta própria. Você acaba dependendo que outras pessoas decidam por você. Isso é gravíssimo, porque conforme a pessoa vai crescendo e ela vai tendo mais autonomia, ela precisa ter aquele discernimento de compreender o que deve ser feito e como ser feito. E quando a pessoa tem esse entrave na mente dela de não conseguir agir, isso também acaba sendo o quê? Um fenômeno relativo à bulia. Outra coisa, dificuldade em se engajar em atividades que exijam esforço ou compromisso, né? Ou seja, que envolve pensar. A pessoa acaba tendo dificuldade para pensar porque é muito cansativo, ou porque ela não quer ir atrás do assunto, ela não quer compreender a fundo. Aí, naturalmente, tudo que a pessoa vai fazer e envolva um ato de ter um raciocínio mais crítico acaba sendo algo muito complicado. Também é algo que, quando acontece em excesso, tem relação com a bulia. Olha, a verdade é que eu pessoalmente acho que não é nem questão que a sociedade ela tem inúmeras cobranças e distrações perante a mente das pessoas. Só que eu acho que no contexto atual em que estamos, de fato, muitas pessoas se sentem cobradas a atingir metas que talvez não são atingíveis. Aí, consecutivamente, todo esse cansaço que pode ser gerado acaba pressionando a pessoa para baixo e ela não consegue cumprir as tarefas. Sempre vai deixando para o dia seguinte. Tudo isso, quando fica muito presente em sua vida, acaba sendo a abulia se manifestando. Ou seja, é um problema que vai bem mais fundo do que a falta de ânimo, né? Porque a bulia, ela vira um estado quase que crítico da pessoa em que ela não consegue agir, simplesmente porque toda ação que ela vai fazer acaba demandando um esforço que ela acredita não poder de fato cumprir. Agora abordando esse assunto em um contexto mais histórico, o termo abulia, ele é um termo médico que tem relação com essa questão relativa ao quê? A perca da iniciativa e da motivação. O termo abulia, ele foi inventado aproximadamente em 1838 pelo psicólogo francês Pierre Janet.
E entre os seus vários sintomas, né, que eu já destaquei acima, que podem muitas vezes serem imperceptíveis para muitas pessoas, o Pierre Janet ele notou que conforme a bulia ela vai se instaurando na mente do indivíduo, ela se torna de fato uma doença psiquiátrica, ela pode evoluir para uma doença neurológica e ela pode ter o quê? Relação com a parte da endocrinologia da pessoa, né? Hormônios. Então você percebe aí que a bulia, embora ela aparente ter uma relação com pequenos problemas relativos à vida moderna, ela acaba podendo evoluir para algo muito sério que pode de fato comprometer de forma quase que permanente a vida da pessoa, necessitando assim alguma intervenção que de fato vai ter relação com o contexto e com a gravidade da situação. Eu já disse também, né, pressão social acaba sendo uma coisa muito impactante e, consecutivamente, temos que lidar com esse assunto, só que essa parte da falta de motivação, ela acaba sendo algo inato do ser humano. Porque é muito complicado que dia após dia você sempre esteja feliz e disposto a fazer as coisas. Naturalmente, você vai ficar um tanto quanto chateado conforme as coisas não vão dando certo na sua vida. Só que a bulia, ela acaba sendo aquele tipo de contexto em que esses problemas eles acabam esmagando qualquer tipo de vontade que você possa vir a ter para mudar a forma com que você lida com as coisas. A internet ela tem relação com esse assunto? Com certeza tem, só que eu não gosto muito de culpar a internet, porque eu a vejo como sendo um instrumento. E esse instrumento ele pode ser utilizado para várias finalidades. Ou seja, as pessoas culpam a internet em muitos casos e não compreendem que no final das contas tudo gira em torno do fato com que elas não querem mudar. Só que sim, esses conteúdos imediatos que a internet propicia, com certeza acabam tendo uma influência muito forte para que as pessoas percam a vontade de fazer algo um tanto quanto mais duradouro em suas vidas. Por exemplo, é muito fácil que a pessoa ela fique vendo vídeo, só que a cada dia que passa fica mais complicado que a pessoa leia um livro de papel, né? Então, consecutivamente, você percebe que aquele esforço necessário para aprender acaba ficando cada vez mais complicado de se obter. Eu não sei exatamente se você anda muito de ônibus, só que geralmente, quando você observa as pessoas no ônibus, você pode reparar que a maior parte está no celular vendo vídeo. Cada vez mais raro você encontrar alguém que está lendo de fato. E por que isso acontece? Porque o vídeo oferece um estímulo com retorno quase que imediato, coisa que o estudo acaba não oferecendo. O estudo é uma coisa contínua, que dia após dia você vai se esforçando para obter o conhecimento acerca daquele assunto. A cada distração que temos na vida, essa vontade de se comprometer, ela acaba diminuindo. E os jovens se sentem mais perdidos e incapazes de tomar decisões ou persistir. E por que isso em grande parte acontece? Porque essas distrações, né, que no caso é esse material pronto, gratuito da internet, acaba sendo o quê? Mais satisfatório. E como você pode continuamente obter aquilo, fica mais complicado que você se comprometa com algo de longo prazo. Então, naturalmente, né, embora a bulia não tenha somente relação com os jovens, é mais fácil que você perceba nos jovens, porque as pessoas mais velhas, como elas cresceram em um contexto em que não havia redes sociais de uma forma tão abrangente como hoje, elas são tanto quanto mais resistentes a essas novas práticas, né, que já não são mais novas, são normais, né? Talvez daqui a alguns anos surjam outras. Além dessa questão das redes sociais, da internet, que envolve, né, continuamente a perca da motivação de começar ou terminar alguma coisa, tem também algo um tanto quanto mais recente que já tem muito estudo de caso, só que ainda não está uma coisa um tanto quanto fundamentada, que depois da questão de 2020, né, da pandemia, naturalmente, nós podemos perceber que as relações sociais se modificaram. Eu encontrei aqui uma matéria que apresenta alguns dados interessantes que eu vou ler para vocês, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Que está falando da seguinte forma: a depressão e a ansiedade também são comuns, com maior probabilidade de ocorrência em mulheres. Situações como cansaço, 11,7%, ansiedade, 10,3%, lembrança negativa do episódio de Covid-19, 8,6%, desinteresse generalizado, 7,2% e a falta de ânimo, 7,2%, foram levantadas entre os entrevistados via questionário. Por que eu falei essas informações para vocês? Porque tudo isso tem relação com a bulia também. Olha só, o cansaço, a ansiedade, lembranças negativas, desinteresse generalizado e falta de ânimo. Tudo isso, quando é mais persistente na sua vida, pode se tornar a bulia. Então perceba que, novamente, né, a bulia ela acaba sendo uma semente que ela vai germinando na sua mente e muitas pessoas tendem a irrigar essa semente, né? Então o ideal aqui é que você busque formas de resolver esse problema. E como que você pode fazer isso? Em primeiro lugar,
Tudo isso que envolve o estímulo constante na sua mente provavelmente está te atrapalhando. Ficar remoendo informações, dados do passado, lembranças ruins, então é uma coisa que te impede de avançar na sua vida. E, consecutivamente, sempre que você vai se lembrando disso, você vai persistindo em uma situação onde você não vai obter um resultado positivo. Então, novamente, a abulia, ela acaba se transformando numa coisa muito grande porque a pessoa ela não consegue perceber que ela está fazendo uma prática que está causando problemas, né? Consecutivamente, o resultado acaba chegando. Aí tá bom, a pessoa agora ela quer resolver o problema da bulia. Bom, eu não sou psicólogo, não sou médico, então fica um pouco complicado que eu diga que essa é a forma de resolver. Vou falar para vocês a partir de um ponto de alguém que acha que de certa forma sofre isso, né? Só que em grande parte, talvez no meu caso, seja um pouco de tédio também. O que eu acho que é a melhor forma de você começar o pontapé inicial? Em primeiro lugar, é a questão do autoconhecimento, que é entender o que realmente importa para você e o que te traz satisfação de verdade. Trazer satisfação de verdade muito provavelmente não é o estímulo imediato propiciado por redes sociais ou por algum tipo de prática que você faz, seja em relação a algum alimento, algo que você está ingerindo, tá? É uma coisa que assim você percebe que na sua mente no futuro vai ser benéfico para você. Então, quando você encontra alguma coisa que você realmente gosta de fazer, isso vai te afastando de qualquer tipo de recompensa imediata que não traz um resultado positivo. Porque, consecutivamente, você vai se esforçar para obter aquilo. Isso, em grande parte, tem relação com o quê? Criar pequenas metas diárias que possam ser conquistadas. O que é uma pequena meta diária? Eu não sei. Pode ser uma coisa desde que envolve ler uma página de um livro, fazer algo relativo a arrumar alguma coisa da sua casa, talvez ir na academia, ou interagir com uma pessoa de verdade. Perceba que é uma meta, é um desafio. E por ser uma meta, por ser um desafio, naturalmente você vai ter que se esforçar. E quando você começa a se esforçar para obter aquele resultado, isso vai o quê? Na contramão da bulia. Então, aquilo que eu acho que é uma forma de resolver o problema ou mitigar é aquilo que vai na sua contramão. Nesse caso, é o esforço, é a vontade de começar e terminar alguma atividade. E também, né, aprender a manter o foco, cultivar a resiliência, porque assim, não vai ser fácil fazer isso, né? Sempre, tudo que envolve o ato de começar alguma coisa é cansativo, é uma coisa que as pessoas têm uma resistência muito grande. Então, naturalmente, quando você começa, quando você tem a iniciativa, as coisas tendem a mudar. Só que tem que ter foco também. Tem que ter aquela força de vontade de sempre continuar. Porque quando você percebe que a abulia ela limita o desenvolvimento pessoal e profissional, ela leva as pessoas a uma vida menos satisfatória e cheia de arrependimentos, você consegue compreender que isso não é uma coisa muito boa, né? De forma tanto quanto óbvia. Você se torna uma pessoa que vai buscar resolver esses dilemas que estão afligindo a sua vida. E, mais uma vez, né? Eu pessoalmente acho que o primeiro passo tem que ser interno. Se fica mais grave, com certeza vai ter que ter uma ajuda profissional. Só que no começo eu tenho 100% de certeza que as pessoas podem resolver esse problema. E tudo isso gira em torno do quê? Da iniciativa de buscar algo melhor para você e que não seja de fato uma coisa com a recompensa imediata, né? É aquele esforço, é aquela dificuldade maior de ter um caminho com que você, de forma um tanto quanto espontânea, decidiu seguir.